Olá, vamos conversar mais um pouquinho? Então, antes de eu iniciar a conversa, que uma coisa fique bem clara. Esses vídeos não têm a intenção de ser motivo de vingança ou de denegrir a imagem de ninguém. Não serão mencionados nomes de pessoas aqui, mas se você me conhece e sabe de quem eu estou falando, por favor, mantenha o respeito a essas pessoas, porque elas são tão vítimas quanto eu da Torre de Vigia. Então, características e personalidades aqui são consideradas daquele momento, daquela situação. E podem tanto ter sido mudadas como não. Então, fica um pedido de consideração. Apenas observe o relato e vê se você, como pessoa, suportaria tais atitudes e tal situação. Esse é o objetivo aqui, é mostrar como uma pessoa se sente ali dentro, passando por determinadas situações. Situações essas que são corriqueiras, normais até mesmo dentro da organização, só não são mostradas para as pessoas de fora. E muitas vezes elas são camufladas até mesmo para os membros de dentro. E para mostrar que ali não é um mar de rosas, não é o tão dito paraíso que eles prometem que seria. E não o paraíso terrestre, mas o paraíso espiritual, que eles tanto falam que existe, porque tem a verdade que conduz à vida eterna e que deveria conduzir as pessoas a um equilíbrio, uma retidão. Sabemos também que nem todas as pessoas têm capacidade de entendimento e que não há perfeição sobre a Terra. Mas uma vez que você declara que tem a verdade e a verdade que conduz alguém para uma coisa boa, é esperado que os frutos que você produza sejam bons, né? Então fica aí a observação. Então, daqui em diante eu vou contar uma história um pouquinho longa. Eu vou ter que dividir em algumas partes, mas eu vou também descrevê-la do meu ponto de vista. Então, se eu usar algumas expressões estranhas, você tenta traduzir para a sua realidade. Bem, eu fiz parte da congregação intercontinental aqui de São Paulo, SP-111 e SP-47. E a congregação tinha 110 membros, 115 membros, sempre variava de tempos em tempos, porque alguém sempre viajava, outros chegavam. E existe isso de sempre estar mudando de pessoas de dentro. Uma coisa importante das congregações é que cada congregação tem a sua personalidade, conforme os membros que tem dentro dela. Então você vai encontrar congregações mais fechadas, mais frias, outras mais engraçadas, outras mais prestativas, outras mais alegres, no sentido das atitudes das pessoas. E lá a congregação era uma congregação entre as 3 que frequentavam o mesmo salão. Era uma congregação muito amistosa. A gente se sentia acolhido, a gente se sentia bem quando chegava, a gente se sentia pertencente ao meio, as pessoas muito zelosas, muito dedicadas, uma congregação com mais pessoas veteranas do que jovens, mas haviam crianças, adolescentes, jovens, idosos. Uma congregação que tinha naquela época, há 10 anos atrás, mais ou menos uns 4 anciões, e se eu não me engano, mas eu vou focar nos principais, que é o ponto em questão. Bem, existiu o ancião coordenador, que é o responsável pela congregação, o secretário, que é aquele que recolhe os relatórios, preenche lá na folhinha para entregar para Betel,
e um outro irmão que eu vou considerar ele como o razoável. Esse vai ser o nome dele. E era um irmão razoável, porque ele se dava bem com todo mundo, ele era bem disposto e se você o conhecesse, você com certeza acharia ele muito engraçado. Não era palhaço, mas ele era bem tranquilo, uma pessoa agradável de se conviver. E eu conheci os três pessoalmente e convivi com eles bastante tempo. E eram os três irmãos que fizeram a minha consideração para batismo. Então eram pessoas que eu respeitava, considerava. E o coordenador era o tipo da pessoa, a pessoa prestativa, aquela que te encoraja, que te motiva, que faz tudo na congregação, que apalpa toda a obra, que é o que socorre, é o que ajuda. O secretário já era mais reservado, é um cidadão mais rígido, mais na dele. Raramente você via ele assim mais descontraído. E o irmão que era o razoável, ele era razoável por natureza, então era bem tranquilo. Todos os três casados, o coordenador tinha um filho já adulto, o secretário tinha um filho adolescente e o irmão razoável tinha 2 filhos, sendo que um era adulto e o outro adolescente. E esses 3 são pontos importantes em nosso desenrolar. Bem, esses irmãos já tinham bastante tempo dentro da congregação, dentro da organização, então eram pessoas experientes, se davam bem, entre aspas, e tocavam muito bem a congregação. A congregação naquela época produzia bem para a organização. Sempre tinham alguns batizados, algumas pessoas para batizar, sempre havia movimento bom, era uma congregação de bons pregadores, bons discursos, de pessoas dedicadas, que se empenhavam. E você se sentia acolhido ali dentro. Quando eu entrei, fiz muitas amizades, como eu já disse, eu conheci muitas pessoas e a gente era uma família, realmente uma família. Todos se davam razoavelmente bem, tinha assim as suas picuinhas banais, mas coisa de se relevar, não era assim um conflito grande, era uma coisa razoável, que a gente ia tolerando. Bem, o problema começa quando o filho mais novo desse irmão razoável decide fazer a faculdade, coisa que naquela época não era permitido, não é aceitável, porque a organização não permite que você busque nível superior. Ele quer que você faça o básico, o ensino médio, e ali arrume um emprego mais razoável, mais simples, que possa permitir que você participe no campo. Isso independente se você é homem ou mulher. Que o objetivo principal da organização é a pregação do reino, que é a única coisa que vai salvar a humanidade. Então, fazer faculdade naquele tempo não era uma coisa aconselhável, muito menos para o filho de um ancião. Como vai repreender alguém que queira fazer o mesmo se o filho do ancião vai fazer faculdade? Bem, isso foi motivo de uma briga e discussão e contenda entre eles. Houve uma reunião entre eles para resolver este caso, mas não foi bem sucedido. Teve que vir o superintendente se meter no meio, mas também não resolveu, porque queria pôr panos quentes no assunto. E aí você percebe um pouco do ego das pessoas. Porque se existe uma coisa dentro da organização, é o jogo de ego, ainda mais para aqueles que tomam a dianteira, que estão no poder, entre aspas. Então se criou uma contenda ali entre eles. Até então você pergunta, puxa, o que você tem a ver com isso?
Nada. Nada. Assunto entre eles, deveria ficar entre eles. Mas existe uma coisa dentro da organização, que todo assunto, por mais sigiloso que seja, ele vai vazar. Ele vai vazar e vai chegar a nós, réis mortais. E essa situação demorou um tempinho, mas saiu. E aí se criou um sentimento de hostilidade dentro da congregação. Uns ficaram a favor, outros ficaram contra, uns ficaram indignados, outros ficaram não indignados, não estavam nem aí. E foi aquela coisa, foi se espalhando dentro da congregação. Como esse irmão razoável era um irmão querido por todos, porque era uma pessoa razoável, era uma pessoa que você podia conversar, trocar uma ideia, e os outros, tanto o secretário não eram assim. O secretário era um tipo da pessoa que o pessoal tinha medo, porque era aquele tiozinho que subia na tribuna e descascava o abacaxi em vez de apaziguar. Raramente ele subia lá para dar um elogio. Isso eu vi 1 ou 2 vezes nesse tempo todo que eu estive lá. E ele melhorou depois de um tempo, mas depois de levar uns sacodes. E nós vamos chegar lá, calma. E o coordenador e ele e o secretário eram muito amigos. Chegavam a ser parentes, porque um tinha a sobrinha casada com o sobrinho do outro. Então eram parentes assim, distantes, mas eram parentes, se consideravam como parentes de sangue. Então a amizade entre eles era daquelas de unha e carne. Então eles tomaram partido de um lado e esse irmão ficou sozinho do outro e ficou criando-se essa situação de uns se jogando contra o outro, sutilmente. No começo foi bem sutil, aquela coisa de fala uma coisa aqui, fala outra coisa ali, e você vai observando e vai ficando meio, pra que isso? Meio a sensação meio infantil de homens adultos se comportando como crianças. Mas você pensa, são anciões, eles sabem o que estão fazendo. E se o superintendente já veio para resolver, então vamos ver no que acontece. E nisso a vida continuava tranquila. O problema ficou ali até foi se fermentando ali. Sabe aquele tipo de coisa que se você não conserta na hora, depois vai fazer um estrago? Então, é exatamente isso que aconteceu. No decorrer dessa situação, foi passado um tempo e começou a ficar chato, porque começaram a dividir a congregação, começaram a intensificar as cobranças. Então o irmão subia na tribuna e, em vez de encorajar, descia o reio, né? Puxava a orelha de todo mundo da geral. E isso foi ficando muito chato, principalmente para nós pioneiros, porque não recebíamos elogios. Um subia e dava elogios, o outro subia e dava puxões de orelha. E você fica sem saber a quem ouvir. E isso vai desgastando o ministério, porque já é uma coisa cansativa. Você tem toda aquela rotina e você chega na reunião cansado muitas vezes, já está vindo do trabalho, vai para lá para ganhar encorajamento e acaba ouvindo um sermão sem necessidade nenhuma. E isso foi minando a paciência das irmãs, principalmente. Muitas coisas começaram a deixar de serem feitas, eram feitas de maneira meio estranha e havia-se um lado de cobrança também das irmãs que questionavam porque as coisas não funcionavam mais direito, porque estava começando a haver coisas deixadas para trás, mas sempre aquela história: Jeová está cuidando, Jeová está prestando atenção. Bem, quando você está
só observando é uma coisa, o problema é quando você tem que atuar na situação. Eu olhava aquela situação toda e pensava, não tem nada a ver com isso, eu não vou me meter nisso, não é problema meu. E o máximo que a gente pode fazer é cumprir a nossa parte. E eu pensava que a coisa ia se resolver. E aí você escuta um queixando aqui, outro queixando lá, porque fulano disse isso, porque ciclano disse aquilo, e você ali no meio da situação, tá? E eu não gosto de conflitos. Eu tento evitar o conflito ao máximo que eu puder. Mas se eu entrar nele, aí a coisa fica feia. Não vou mentir, não estou aqui para mentir. E acho que qualquer ser humano razoável sabe que todo mundo tem seu limite. Bem, e a congregação foi ficando difícil, foi ficando pesado permanecer ali dentro. Até que um grupo de irmãos lá do Paraná veio para cá, para dar um pouco de oxigênio para a congregação. A mudança desses irmãos para cá, no meio daquele conflito, daquela agonia toda, foi excelente e não muito. Por quê? Porque aqueles irmãos que vieram para cá, um casal de irmãos, mais os filhos, e eles vieram de lá e quando chegaram aqui se tornaram anciões. Então nós tínhamos mais anciões no salão. Anciões novos, pessoas mais amistosas, pessoas mais razoáveis, que tinham sim o seu jeito de manter a postura, mas eram pessoas mais flexíveis, mais de boa, não ficavam bajulando para poder conseguir as coisas e você não tinha que ficar insistindo em conversar, em coisas. Você conversava com eles, eles te ouviam, atendiam no que era necessário e as coisas fluíam. E quando esses irmãos foram designados anciões na congregação, foi um upgrade, assim. Eles começaram a colocar as coisas nos eixos, começou-se a haver algumas mudanças, das quais as irmãs estavam reclamando, porque não estava funcionando, porque o pessoal antigo queria permanecer do modo antigo e precisava fazer ajustes, precisava de mudanças urgentes. Porque é um lugar com pessoas, precisa ter alguém que administre aquilo de maneira coerente, sem levar para o ego, sem achar que aquilo era seu e tinha que permanecer assim para sempre. E sem fã-clubes, se eu posso usar essa palavra, né? Porque além das panelinhas que já existiam, havia os fã-clubes de pessoas que chamavam outras de papai, adulavam, chamavam para refeições, davam presentes, puxavam o saco e etc. Então tinha esse clima antes. E com a chegada desses irmãos, isso foi meio que quebrado. E aconteceu exatamente o que tinha que acontecer. O ego cresceu-se de novo e estabeleceu-se o quê? O ciúme. Por quê? Porque os irmãos novos conseguiram o carinho e a admiração de quase todos na congregação, principalmente daqueles mais vulneráveis, que sempre precisam receber visita, que sempre precisam de ajuda, de amparo. E isso não estava sendo feito. Muitas vezes nós, pioneiras, tínhamos que cumprir o trabalho dos anciãos, porque eles se preocupavam mais com seus egos do que com a congregação. E muitas vezes tinham irmãos que vinham na sua casa, por exemplo, eu recebi na minha casa algumas irmãs que precisavam ser ouvidas, precisavam daquele momento de consolo, precisavam de amparo, e isso não estava sendo realizado. Até porque aquele esquema de contar as coisas e depois as coisas serem espalhadas aos quatro ventos não é uma coisa legal. E isso foi assim, quando eles chegaram, isso foi
mudando. As irmãs se sentiam mais confortáveis para chegar e perguntar as coisas, se sentiam mais confortáveis para exigir algumas coisas que é necessário na saída de campo, que estavam faltando. E imagina, um monte de mulheres juntas precisam de alguém para dar uma orientação mais correta, porque senão vira bagunça. E não se pode tomar a dianteira na organização, uma mulher. Então, tudo que uma mulher tentasse fazer tinha que ter permissão. E permissão de quem? Do corpo de ancião. E os corpos de ancião ainda queria viver no modelo antigo. E não queria modernizar. Queria permanecer lá, não queria trazer certos benefícios que eram colocados pela própria organização. Por exemplo, separar as saídas de campo, ter mais locais para saídas de campo e seguir as orientações com mais zelo. Bem, com a chegada desse pessoal, as coisas mudaram. Ficou melhor. Ficou bem melhor. Então a gente passou de novo a ter aquele movimento de alegria, de satisfação, e tinha também as recreações, e parecia tudo muito bom e tal. Tinha as picuinhas entre eles, sim, tinha as tretas, tinha umas coisinhas assim meio estranhas. Aquele clima hostil ainda existia, aquelas alfinetadas que a gente ouvia, umas gracinhas, umas piadinhas pra cá. Ainda subia alguém na tribuna para fazer algumas colocações, dizer que precisava disso e aquilo, mas aí subia o outro irmão e já ponderava de outra maneira, mais razoável. E a gente achou que realmente a coisa ia dali para melhor. Mas dizia uma irmã que quando uma coisa vem, ela não vem sozinha. Aconteceu que como que eu vou explicar isso? Bem, na congregação há jovens, e os jovens têm suas atitudes normais de jovens. E aconteceu que o filho daquele ancião secretário se interessou-se por uma mocinha, que era filha de uma das pioneiras, neta de uma das pioneiras, e a mocinha ela não era cristã ainda. Ela era uma publicadora não batizada, e só que o namoro dentro da organização não é que nem o do lado de fora. Precisa, além de ter a idade suficiente para isso, precisa da aprovação. Então, eles não tinham idade suficiente para namorinhos, e principalmente porque ela não era uma cristã, mas era uma mocinha muito bonita, chamava muita atenção. E o que acontece? Esse jovenzinho, nas suas brincadeiras infantis, insinuou que a mocinha estava dando em cima dele, e ele até se aproveitou para roubar dela um selinho. Coisa de adolescente. Aí você fala pra mim, o que eu tenho a ver com isso? Nada. Mas você observa que eu vi a movimentação no dia do acontecido. Por quê? Porque aconteceu isso lá fora e a irmãzinha, a menina, no caso, entrou para dentro do salão, entrou para o salão chorando e foi contar para a avó o que havia acontecido, porque dentro da organização isso não é aceito. E a avó ficou muito indignada com o que havia acontecido. Como assim? E foi tirar satisfação com o pai do rapaz, do menino, no caso, porque eles eram adolescentes, tipo, ele tinha o que? 15 e a coisa tinha 13. Então eram crianças, não deviam estar com esse tipo de conduta. E ele era filho de ancião. Então, ele se sentiu no pleno poder de fazer o que ele bem entendesse, porque o pai dele era ancião. Era ancião, secretário, amigo do coordenador. Então, ele se sentiu o rei.
E era tratado assim dentro da congregação pelo fã-clube dos anciões. E com isso, a avó dessa garota foi tirar satisfações e o pai do menino não gostou e inverteu-se a situação. Lembra que eu falei que a voz de uma mulher dentro da congregação ela não é considerada? Então começaram a acusar a mocinha de que ela tinha se oferecido ao menino. E isso deu uma treta que eu dentro do salão eu ouvi. Não chegaram a expor isso claramente, tentaram abafar. Mas naquele dia houve um conflito dentro do salão e a irmã saiu, pegou a menina, mais a mãe da menina e saíram do salão chateadas, revoltadas. A gente viu a movimentação, estamos na reunião, assistindo a reunião, enquanto tudo isso acontecia lá, tentando ser abafado, a gente só prestando atenção. Não é assunto meu, não tenho nada a ver com isso. Mas eu conhecia a menina e conhecia a avó e conhecia o rapazinho e conhecia o pai do rapazinho e já sabia que não ia dar muito certo aquela história. Mas eu não tenho nada a ver com isso. E você não vai se meter no assunto dos outros. Beleza. O problema tá que no dia seguinte, quando a gente saiu pro campo, esse irmão amigo do secretário, que era o coordenador, saiu juntando todos os irmãos para defender o rapaz do que ele havia feito. Então ele chegava, a gente estava no campo conversando com os irmãos e aí tinha sempre as paradas para esperar dar a volta. E esse irmão coordenador chegou perto de mim, ele estava parada conversando com outro irmão e com uma outra irmãzinha sobre o serviço de campo, coisa normal do serviço de campo. Como eu já disse, eu conversava com todo mundo, não estava me importando com isso. Com todo respeito, é claro. E a gente estava conversando assuntos do campo, das matérias que estavam sendo apresentadas e tal. Assunto teocrático. E esse irmão veio de lá e veio tentar pegar a nossa aprovação para que nós defendêssemos o rapaz, porque ele tinha sido assediado pela mocinha e que era tudo mentira da avó e que não sei o que, e aquele papo que a gente já conhece. Bem, eu pensava que eu tinha direito de, já que estava pedindo minha opinião, achei que ele tinha direito de expor a opinião. Então ele falou, não, vocês têm que entender que... Eu falei, não foi bem assim. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que ele já estava assediando ela e ele tomou atitude porque houve pessoas que viram e conhecendo as duas pessoas a gente sabe. Eu olhei dentro dos olhos dele e falei, você conhece a pessoa, você sabe muito bem o que ele é capaz de fazer. Então, nós temos que agir com justiça. Estamos dentro da organização para agir com justiça. Se fosse ao contrário, falaria o contrário. Aconteceu exatamente assim. Mas por que eu vou mentir? Por que eu tenho que pegar e mentir sendo que eu tenho os fatos? Bem, isso foi o motivo do irmão se irar e ficar indignado. Por quê? Porque ele achou que porque nós tínhamos amizade, nós tínhamos consideração um pelo outro e respeito, ele achou que eu deveria defender o rapaz. E eu não fui defender o rapaz, porque o rapaz estava errado. Primeiro porque ele era filho de um ancião, então ele deveria ter respeito sobre uma pessoa que não era nem cristã. Também deveria entender que ele não tinha idade suficiente para estar de namorico do lado de fora do salão. E o que deveria ter sido feito? Deveria ter sido juntado os dois, tentado resolver as coisas como pessoas adultas. E não sair desonrando
a honra de uma moça que nem tinha intenção nenhuma de alguma coisa. Mas só isso foi o motivo de eu arrumar uma treta com ele e a gente se bicar naquele dia. E ele ficou muito indignado, não, porque tinha que defender o rapaz. Eu disse, não, eu não vou defendê-lo. Ele está errado. Se ele tivesse feito a coisa correta, o senhor não estaria aqui pedindo opinião. E, sabe, né? A gente levantar a voz para um ancião na frente de um monte de gente não dá muito certo. Mas eu não tenho medo de ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Eu achei que estava exercendo meu papel. E ele ficou muito bravo, muito revoltado e disse que eu estava mentindo, que eu estava inventando história, porque não era certo. Eu disse, não, quem está inventando a história é o senhor. O senhor está falando não está falando a verdade. Porque aconteceu isso, isso, isso e isso. E eu tenho certeza que aconteceu assim. Porque é questão de observar, é questão de prestar atenção. O senhor está defendendo eles porque são seus amigos. E quer que a gente compactue com isso. E eu sei que a gente ficou nessa discussão um bom tempo, todo mundo olhando para a cara da gente. E eu não voltei atrás, eu não tinha motivo para voltar atrás. Eu conhecia as duas pessoas, eu conhecia as duas crianças. Eu sabia quem eram os pais, sabia o que se passava. Já tinha prestado atenção no que tinha ocorrido. Tinham pessoas já observando isso, já não era de hoje que isso estava para acontecer. E esse irmão se sentiu muito ofendido com o que eu falei, não porque eu falei, mas porque eu falei isso na frente de outras pessoas. Então, eles me chamaram para conversar. E não deu muito certo. Não deu muito certo. Por quê? Porque queriam saber por que eu sabia das coisas. Eu falei, eu sei das coisas porque a gente observa, a gente presta atenção, a gente vê, a gente não é cego. A gente conhece as pessoas, sabe muito bem o que se passa, quem é quem. Com o tempo você conhece quem é quem. E eu não vou defender, primeiro porque eu não tenho que defender duas crianças, eles estão errados de estarem lá fora. Estavam conversando, ela do lado de um lado conversando com as meninas e ele do outro lado conversando com os meninos. O que ele tinha que sair do lado do lugar dele para ir agarrar a garota do outro lado de cá? Sendo que houve testemunhas. Só que o senhor não aceitou as testemunhas. E isso deixou ele bem chateado e bravo. Porque falei, vocês estão mentindo, vocês não podem mentir, vocês são autoridade dentro da congregação. Como que pode uma coisa dessa? Onde que está a confiança? Onde está o equilíbrio? Eu não vou defender ninguém só porque ele é seu amigo. Eu tenho que defender o que eu acho certo, o que eu acho justo. E não está certo o senhor sair difamando não só a garota, como a família dela todinha. Porque ele fez isso, ele saiu difamando a menina, que nem cristã era, e saiu difamando a irmã, que era uma pioneira zelosa, da qual a gente conhecia toda a procedência, uma pessoa honesta, uma pessoa honrada, só para defender o amiguinho dele? E achar que ninguém ia falar nada, que achar que ninguém ia fazer nada? Eu não gosto de injustiça, não gosto de tipo de coisa, não é comigo. Falei, não tinha que ter perguntado para mim. O senhor perguntou para mim e eu estou dando a minha opinião. Essa é a minha posição e não volto atrás. E queriam que eu me retratasse a respeito disso. Eu disse, não vou me retratar. Por que eu vou me retratar? Quem tem que retratar alguma coisa aqui são vocês. Vocês que têm que resolver o caso. Afinal de contas, vocês são os anciãos, não eu. Bem, já deu para perceber no que deu, né? E não foi uma boa, mas eu não fui repreendida. Eu não fui tirada do meu cargo, porque eu estava certa no meu ponto de vista, eles sabiam disso.
Então, deixaram as coisas, tentar abafar a situação. E beleza. Eu passei a ser uma pessoa não muito grata ali dentro. Passaram a tentar me ignorar e passaram a me vigiar. Até então, nada contra. Eu estava no meu posicionamento, permaneci no meu posicionamento. Eu penso que a gente tem que ter caráter e honra e defender os nossos pontos de vista e defender os mais inocentes. Não podemos aceitar as coisas só porque alguém acha que devemos aceitar. Não. Cada um defende aquilo que considera como certo. Então, pode parecer uma coisa banal, uma coisa besta, mas só deste fato desencadeou uma bola de neve gigantesca. Bem, após ter desafiado a autoridade, porque foi isso que eu fiz, né? Desafiei a autoridade na frente dos outros, as pessoas passaram a me respeitar ainda mais dentro da congregação. Então, eu fui considerada como uma pessoa crítica. E ao ser considerada assim, dividiu-se duas opiniões, aqueles que eram a favor e os que eram contra. Então, as pessoas mais simples viram aquela situação toda com relação a mim, e toda a situação com relação ao que aconteceu. E eu passei a ser referência ali dentro. Então, as pessoas passaram a querer sair no campo comigo, a estabelecer amizade. E eles perceberam isso. Não gostaram muito da ideia, mas fazer o quê? Posso fazer nada. E com isso também criou-se um respeito, porque eu já tinha um respeito por todas as pessoas. Então eu era aquele tipo da pessoa que todo mundo sabia que não podia brincar comigo. Eu nunca dei motivos de ousadia nem de desrespeito. Então eu era a pioneira que falava a verdade na cara deles, doa quem doer. Eu era quem enfrentava. Eu era a pessoa que quando saía no campo, ninguém queria sentar no banco da frente para ir com o irmão. Quando era só o irmão e as pioneiras. Aí ia eu sentar lá na frente, porque sabiam que comigo ninguém brincava. E eu nunca tive problema com isso. Lembrando que o posicionamento fazia diferença. Então, eu acho que a impressão de estar querendo destaque, não sei, não entendo isso. Eu só sei que eu ganhei um certo respeito de todos, até dos inimigos ali dentro. E toquei o barco, eu estava no meu direito de defender o que eu acho que é certo. Mas essa história não parou por aí. Foi chamado o superintendente para resolver essa questão deste menino. E esse superintendente, ele em vez também de resolver a situação como pessoas adultas, não. Ele foi defender a criança que estava errada. E com isso, ele teve a brilhante ideia de dividir a congregação. Então ele disse que para que se resolvessem a questão, era necessário que as partes queixantes fossem embora para outro lugar. E foi isso que aconteceu. Eu vi a congregação se partir no meio. Então, os meus amigos, que eu considerava as pessoas que não tinham culpa de nada, simplesmente foram designadas para outro lugar. E aquilo foi abrir um buraco enorme no chão. Um buraco gigantesco. E isso me causou muito estresse. Muito estresse. Porque eu já estava com aquele sentimento estranho de que eu estava no lugar errado. E
perder os meus amigos ali, ver a congregação se dissolver e a frustração na cara dos irmãos e a tristeza parecia o fim do mundo. Foi um momento muito triste a ver a congregação ficar vazia, porque só ficou os antigos no mesmo lugar e eles, todos os envolvidos, foram retirados, removidos de lá, menos eu, porque eu morava próximo à congregação. E foi um momento muito triste, foi uma coisa muito dolorida para todo mundo ali dentro. Foi um luto que vivemos naquele tempo. Eu lembro que eu vi pessoas chorando por causa disso, indignadas, porque as pessoas que não tinham culpa ficaram e não aconteceu nada com elas, e as pessoas que tinham vindo para ajudar a congregação, que tinham vindo para solucionar o problema de todas as coisas, estavam indo embora. E por quê? Porque lembra daquele irmão razoável? Ele entrou na briga também para defender a menina. Não foi só eu que parti para brigar em defesa da criança, mas esse irmão também foi defender. Porque todo mundo conhecia a índole daquele garoto, sabia que ele era um garoto mimado, um garoto irresponsável, e que ele era protegido pelos anciãos naquela época. Inclusive foi protegido pelo superintendente, que veio e se instalou na casa de aluguel do pai dele. Então criou-se um monopólio ali. E isso ficou assim escancarado. Foi uma coisa muito vergonhosa. E foi muito triste também. Então, parece, relatando assim, eu tentei resumir o máximo, porque dá muitos detalhes, envolve muitas pessoas. E eu não quero causar mal-estar do que foi naquela época, aquela situação toda desagradável. De uma simples picuinha se transformar nesta bola de neve gigante. E ao entrar nessa briga, esse irmão razoável também foi designado para outra congregação. E a gente viu novamente voltar ao velho molde antigo, com as 2 malas sem alça, eu vou dizer mesmo, 2 malas sem alça lá, coordenando a congregação e se sentindo intocáveis, se sentindo protegidos. Ah, mas isso não ficou assim. Não pense que eles venceram, porque a história ainda não terminou. A história só começou. Eu lembro que naquela época eu fiquei muito ruim. Eu já estava sentindo mal, a minha saúde já estava debilitada. Então, eu entrei numa crise depressiva por causa daquilo tudo, o estresse. E eu lembro que depois que eles foram embora e eu vi a congregação vazia e aquelas 2 criaturas lá em cima, como se nada tivesse acontecido, a revolta dentro de mim foi muito grande. Então eu assisti a reunião chorando de soluçar. Mas eu esqueci de um detalhe muito importante que eu vou contar no próximo vídeo. Bem, eu espero que você tenha entendido essa parte, que eu tentei resumir ao máximo que eu pude das informações. E a gente se vê já no próximo vídeo, onde eu vou explicar o desenrolar desta novela TJ, que só está começando. Até mais. Obrigada pela companhia e até mais.